الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. عليه اللعنة. وفراو نودكو يوانزان نغيرا نعم أرضي بني لبه أري ريو Egipto. أنا ماما nina vekela primeiro ni holi ha o vekela soma ha não é? Porque também o lava pode ser pouco sensível para algumas pessoas, mas inshallah vamos fazer todo o possível de usarmos palavras menos pejorativas, palavras menos pesadas na nossa portagem. Mas é porque a mensagem precisa ser dita, nós vamos conversar, aproveitamos esse ajuntamento de hoje para aportarmos este tema. Frauna arirei a mandari elapo o Egito. Frauna a mandar o Egito com crueldade. Elapo o Egito yahabo maloko mele, yakala mo Egito. Yahabo os coptos, a China elapo ele manativo, ni yahabo mwe ma israelitas yari atu ya wale mwe laponi mwe, mas o pia wa Egito, a história começou de muito longe e de muito tempo. Nkwaha watumihi yawe wakushia Nabiullah Yusuf alayhi salatu wassalam atikeli ya kampusu na shulu pale yawe awakatu antotaka yarale untumiha elabu Egito. Elo kanimpa lihimi kazi história ya Nabiullah Yusuf, mas em suma no final Egito yari la poyakala wa Yusuf alayhi salatu wassalam. E finalmente yahekuma amuti yawe Yusufu apawe na shulu pali yawe na shiriti yawe shimamawe ora elabu Egito. E ale kuna kala elabu Egito já assim foi o início da família israelita nas terras do Egito. Depois elabu ele, ou seja, logo na Yusuf nari logo no muito respeitado Egito. Mas com o andar do tempo, o rei que acolhia a família de Yusuf alayhi salatu salam perdeu a vida, e aqueles também que chegaram lá também perderam a vida. Depois de muito tempo, já kurakutawa ali rei, ola ompelo honromulaza elelo kale Firauna alayhi al-la'na. Alayhi salamu nao, alayhi al-la'na. La'natullahi alayhi. Firauna ahimandaru Egito com crueldade. Yena ahekala no período pelo menos estimado nas histórias 400 anos, isso entre qualquer tipo de doença. E o Renhaka e onari ricaço, podre de dinheiro, razão pela qual ele teve a iniciativa de se autoproclamar como Deus, porque Kaurenha ne ahana muito dinheiro. Então, num certo dia, Firauna aloha le moro wa kuma elatu ya kala atfale anan wale waka elatu ya kala weyene lani wari moro mulu pale wunu wasana ni mwavira ya moro lekiwa ya hiya ya wana paha qualquer coisa que estava no seu caminho. Mpaka wapiala no palácio de Faraona ina tuvia Faraona kuvenyeraka wavenyalawe kututuwaka kwa tolaka atu ya zo Elohim yakaza significado de sonho. Uhemeri ya Faraona wira sonho Elohala sonho muito perigoso. Sonho la significado wira atfayo anawaya wakumaya morongo onaro yari ya mwana onrokala mwana lanlopwana
yana ara vale, então ele vai colocar o fim no seu mantado. Isto preocupou muito Faraó e o grupo dele. Eles queriam trabalhar para tentar impedir para que esse bebê não nasça. Depois de longo debate de reuniões, qual seria a saída? Então chegou-se à conclusão que kara ohiyan lapone mwana lopana oyaria. Qualquer mwana lopana ara oyaria, esse bebê seria assassinado. E Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre isso no Coran, não é? Lembrando os Bani Israel que o Faraó yasumuna como su'ul adab, يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم أو كما قال سبحانه وتعالى. Mas Allah subhanahu wa ta'ala quis mostrar o Faraó o seu poder. Porque Faraó ia continuar a pela tropa a preparar, a treinar para registrar cada gravidez na tribo de Bani Israel. Katantiana arupa lana azueli anhuko nurupala lawe ni mhuku ariawe para oyara. Ni katantiana a salvari etroba Faraó enari wapuani vavale. Assim que o bebê nascia, o Faraó recolhia o bebê, primeira coisa que procurava era saber se era homem ou mulher. Depois de saber que era mulher, a criança vivia. Mas se a wahawera manari lopana, a criança não tinha direito de viver. A criança era assassinada, era decolada à frente da sua mãe. Mama Ntunari vale, aquela situação que nós todos sabemos, a sentir ainda doente, né? Ele recolhia, recebia o bebê e simplesmente o decolava e deixavam, eles iam embora. Por isso, naquele tempo, Banu Israel viveu um momento muito drástico. Qualquer nhuku na akala nhuku na shukuli, nhuku na huzuni, dia de tristeza, dia de musiba. Cada mãe que nascia, que ficava grávida, ela ficava preocupada e fazia todo o doa que Allah, por favor, não faça meu filho homem. Porque não vou suportar a dor de ver meu filho a ser decolado na minha presença. O Faraó fez esse trabalho por longo tempo. Só que, infelizmente, ou felizmente, o apialaya e fase oyeria Musa alayhi salatu wassalam ayariaka ama mao yari preocupada. Allah subhanahu wa ta'ala no Qur'an himewera wa awhayna ila ummi Musa anirda'ihi. Nós trouxemos o wahay para a mãe de Musa que amamente-o. Fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi. Mamovela vale muntikele muromo. Watikele muro, Allah subhanahu wa ta'ala mostra nessa passagem que não há planos que podem travar os planos de Allah. Não há força alguma no dunya, então não desviar o plano de Allah subhanahu wa ta'ala. Faraó, por causa de Musa alayhi salatu wassalam, ele assassinou inúmeras crianças inocentes. Mas o apialaya veja ariawe Musa, Allah amurla amamai Musa ele muro, irle, sabe, uma coisa, por exemplo, ele estava mandar a mãe de Musa para onde chamou ele muro, onara wa aquele ohol. Quem podia ir recebê-lo? Não era o avô de Musa, não era o tio de Musa, Karima Kayaya ara onde receber Musa. Allah disse: eu vou mandar aduwli wa aduwullah. Vou mandar o nosso inimigo para receber o Musa alayhi salatu wassalam. Musa oholo aralo wa kelele na Faraó na yole antola Musa para umiva. E Faraó cresceu na casa de o Musa cresceu na casa de Faraó, aliaka yolha ya Faraó, auriaka mazi a Faraó, arpaka wakamani wa Faraó, mpani wa Faraó, e tudo aquilo aconteceu nos olhos dele para Allah lhe demonstrar que não se trava os planos de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, por essa razão, qualquer coisa entra onera nela, nem mesmo pequeno que seja, nós temos que ter noção que tudo foi muito bem planejado por Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا. Cada musiba onuira ninho, poto homia nemu wamankani. Isso foi muito detalhadamente escrita, prescrita por Allah subhanahu wa ta'ala,
hini nati até oyaria. Allah já sabe tudo, alima ma kana wa alima ma yakun wa alima ma lam yakun walau kana kaifa kana yakun. Allah onazuela o que aconteceu no passado. E Allah sabe o que vai acontecer futuramente. E Allah sabe o que acontece agora. Ni etu yari para wira ni akuhira ni luko nazuela ni onazuela hata ira ni ale enamuna yaraya wira ni. Se você ficou, por exemplo, ficou grávida e por um mês a gravidez se perdeu, Allah sabe que se essa gravidez crescesse seria homem ou mulher, seria mu'min ou kafir, seria pobre ou rico, viveria quantos anos, comeria quantos... Allah sabe tudo, nada escapa no destino de Allah subhanahu wa ta'ala. Tudo bem. Então, a mensagem ficou: Faraó alayhi lana naquele tempo assassinou várias e várias crianças para evitar que o Musa alayhi salatu wassalam nascesse. Era? Aí eu pergunto, esse gesto de Faraó de receber o bebê que acabava de nascer, sem nenhum crime, sem nenhum pecado, o único pecado era por ter nascido um homem, e ele matava esse bebê. E aí, é gesto Yamana? Nós seríamos capazes de fazer isso? Lá. Esta é o que nós chamamos de mentalidade faraônica. Mentalidade yapani? Ya Faraó. E os alimos dizem que Faraó não é wahido. O Faraó ainda existe. O Faraó é o mesmo, apenas muda de estratégia. Não é guerra? Faraó lelo havo, mas muda de estratégia. E podemos encontrar ainda nas escrituras, né, que no tempo, nos meados do Islã, no tempo pré-islâmico, o tempo da ignorância, os árabes que viveram lá, os árabes primitivos, também já haviam herdado esse comportamento de Faraó alayhi lana, só que viralizado, mudado, não é? E aí, marabi yahana sistema moça. É tempo que leva tempo ya koto. Kahio, marabi quiseria viver que como se fossem animais. Naquele tempo não era possível eu viajar como a Orochilipo Mekenya. Para eu ano como a Orochilipo era preciso eu ano formar uma caravana, e coluna escolta e atu ingeno como não para Orochilipo, porque se fosse sozinho seria atacado, e se fosse escoltado mas com uma força fraca também seriam atacados. Era normal uma pequena aldeia sofrer saques, yani ataque, ou a tropa inimiga atacar aquela zona e atacar e a Macalopanak, e levavam todo o dinheiro que existia, mas também, não só, mas também levavam crianças e mulheres. E a Kusha, Ana Alopana Shikani, e Arawa também como se fossem escravos, e a Kusha, Ana Tiana, também Arawa também como se fossem escravas. E as escravas eram usadas, desculpa a expressão, como dizem, escravas de sexo, usavam nesse contexto. Era normal, naquele tempo, as pessoas comprarem umas 3, 5, 10, 20 escravas, culpa que não vai valer, já para fazer negócio ilícito com aquelas escravas. Qualquer um que precisava, na nossa linguagem de hoje, faina, já chegava naquela casa e pagava o dono das escravas e pronto, tudo acontecia. Então, e a calora de Mahana Maninho ovarie como escrava, kutumihia, mesmo vizinho arava le kuntuma kuwana, nyo kamarne direito mano la hora onkusha. Kai quem come enturuku, mano tu me parece entunawe, ontumiha. E nem sempre temos dinheiro para resgatar as nossas filhas, não é? Então, Marabi já com esse gesto, eles podiam ver sua filha sendo usado na casa vizinha ou na mesma cidade e eles sem poder fazer nada. Então aquilo lhes doía muito, razão pela qual que eles chegaram à conclusão que para evitar que isso aconteça, então não posso ter filhos. Aí ariaram uma antiana, então uma antiana cá viver. A tipo ele onari, para evitar esse tipo de humilhação, eles preferiam matar as suas próprias filhos. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Coran: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ
Kadhim, suratu An-Nahl. Yarlia vala aina mwana ntia na marabi ya kala muito triste. Por quê? Porque hoa ipo miloko, ntia na aria ipo. E eles se perguntavam, ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab? Será que ele podia conviver com esta humilhação? A única saída para se sentir vivo, warunku chamano ole ontipela onari ukumi. Ontipela vale então, subhanallah, você já era homem. O yarlia mwana ntia naquela época, você não podia sair fora, era vergonha. O wakane coragem okumela ota ro encarar atu por ter tido uma filha. Então, nesse trabalho também, nesse contexto, os árabes assassinaram várias e várias crianças inocentes. Num kitab de tafsir, contam uma pequena passagem de um sahaba, e ele disse que existiu um homem, um sahaba, que já ficou muçulmano, e como de costume, quando ele viesse nas aulas do nosso amado Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele sempre ficava muito triste. E aí o mensageiro pergunta: Mali araka la tazalu muhtamman, we enuire sheni okala kakuta mahuku onwava onkala sempre com rosto de tristeza. Qual é o seu problema? E aí ele responde que, ya Rasulallah, kuntu min alladhina yaqtuluna banatihim. Miko hamini lelo, mas kinatuamini mikari e grupu yatu ale ya wiva kaza kashana ya atiana. E eu, ya Rasulallah, assassinei muitas meninas inocentes, minhas filhas. Então, ya Rasulallah, de todas as crianças que eu matei, só havo mama nem mozan anna nova niraka mupola vale iki hia kami tranquilo, o que é muito triste. Numa certa vez, a mara não ia mana ntiana, então eu era mkushalaka mana para orar onsikha, ontipela, aina ahanza o que vê que ela é favor para mim onde a manole o viver. Depois de passar muito tempo ela tentar pedir, eu acabei aceitando o pedido dela. Deixei aquela criança viver, ya Rasulallah. A criança viveu hatta adrakat wa akbarat wa sarat min ajmal an-nisa. Daha habibi, daha la basa, innaha mashghula. Naam, yana kwera ka ya Rasulallah, manako ali ahunwa ukhala numari mmoza ophanelia ni okhalia orera sana. Mano la hikila malela nime kahin la malela. Até aquilo alegrava muito minha mulher e akona meki ndukunya naka mwanakole. Mas já é hora yunualawe aphanyaka apyaka wanatime numwari, ou seja apyaka dati nteli yawe mi kuhanza upuwela wira va mwanakola awe kentu ireke hoti kiwalothela porque le tambere yari etukina kuto yauria mara biwana wawe dio telelia ni mwanae yari maruano. Então yana sempre tira kunupola awe kentu otela kimva hike mwanakole. E ele disse que falam yahtamil qalbi, e eu não suportava a ideia de ela casar. E também não suportava a ideia de deixar minha filha viver sem casar, enquanto eu só lhe pedir de casar. Então o Shaitani convenceu-me e deu-me alguns planos na cabeça. Eu fui ter com minha mulher, com a primeira hora que na pela nkoli hemanakola, que mpora wa totola a música fora da cidade. A mulher, primeiro, fez o marido jurar em nome dos ídolos adorados na época considerados sagrados, Al-Lat wal-Uzza. E ele jurou por tudo aquilo que era sagrado naquela época. Eu era mano, ela cancuxa, wallahi, billahi, que não vou lhe fazer nenhum mal. A mulher, muito feliz, levou a criança, deu o banho,
entrou na malha dela, tirou tudo de bom que tinha, fez vestir aquela sua menininha, e tirou todas as joias que ela tinha também, fez vestir a sua filhinha, e a criança pulava de alegria, porque hoje ia passear com seu próprio pai, sem saber que seria o último dia que ela poderia passear com seu pai. Não sabia que naquele dia ela não podia voltar mais para casa. O homem leva a menina, sai fora da cidade, chega até numa zona onde tinha um poço. Quando ele chega naquele poço, ele começa a reparar dentro do poço. Um poço sem essa calinha, não é? E aquela miúda pressentiu o perigo. Porque o pai já não era o mesmo pai que ela conhecia. Mas já que ela vai indo. Então, não tinha ninguém. E além do mais, aquele era o mesmo homem que ela cresceu chamando-o de pai. A criança correu, abraçou o pai e ela implorava pela vida. Chorava dizendo: Ya abati, meu querido pai, por favor, deixe-me viver. Jovem hima era mano lo vekela o hulla mpaka mon lo tfu nuko wala mana kwala que me vele sheni kina ho kole serwani. Mas daí chega o sheitan me faz lembrar de novo era onrano ani onaro telioyo. Depois daquele pensamento, peguei aquela criança, atobrei e a lancei no poço, oceano mais. A criança gritava lá até se afogar na água e perdeu a vida. Assim, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. O homem disse a Rasulullah, quando eu me lembro desta miúda, eu não suporto, só fico muito triste e eu temo que Allah me castigue, por mais que eu tenha sido muçulmano, tenha me arrependido deste pecado. Então, ela acabou de contar a sua história, com lágrimas no olho, e todos aqueles que estavam lá sabiam que aquela era a vida que eles viviam antes do Islã, inclusive o mensageiro de Allah e todos aqueles mais estavam a chorar, só na irle puia que tu nem hale, castigar por pecado cometido antes do Islã, eu hoje teria lhe castigado. Essa era a mentalidade faraônica que apareceu naquela época nos árabes primitivos. Voltou, mas com uma outra estratégia. O próprio faraó que iniciou com este trabalho de assassinar crianças, ele assassinava apenas homens. Mas aquele que voltou naquela época dos árabes, assassinava apenas as senhoras. Seríamos nós capazes, e a macatia nirvana na nova, podemos nehana e coragem, eu vou não ter quanto coisa mo? Labe? Mas eu juro, em nome de Allah, que talvez aqui na mesquita temos muitas que até então fazem esse trabalho. Sim ou não? Msikiti mumuni hana muna nana wala humo amaka tiana ingene ambako la ntekola, especialmente a camada juvenil, as jovens. Talvez 90% ou, sem exagero, 60%, 70%. Pessoas fazem isso. Porque o faraó não voltou na nossa época, mas voltou com uma outra estratégia. E voltou com um nome científico, muito embelezado, e que todos os muçulmanos estão lá a fazer. Nós estamos a falar daquilo que vocês chamam de planeamento familiar. Aquilo que vocês chamam de implante. Aquilo que vocês aplicam no vosso organismo para evitar que fiquem grávidas. Temos aqui ou não temos? Acham que isso é menos grave do que aqueles faziam? Eu vos digo que o que uma pessoa que coloca isso no seu corpo que faz é mais grave do que ele apaga faraó. Sabem por quê? Eu sempre digo para as pessoas que o faraó pelo menos dava a luz da criança nascer. Entendeu? Ani a mama no cuia riako haketunia pelo menos alguns minutos ela camivaka. Kira. Nika nimpila nem pelo menos junto para mano. É ou não é? É. O faraó pelo menos escolhia o tipo de sexo que ele matava. Matava homem, deixava mulher.
E aqueles árabes matavam mulheres, deixavam homens. Agora nós não queremos saber se esse que há de vir será homem ou mulher. Nós não queremos saber nada disso. Naquele tempo era o faraó, né, que assassinava as crianças de dono. Agora, hoje em dia, é a mãe, as tantas, planejado com o pai para assassinar o vosso próprio bebê. Então, como é que isso vai ser normal do que aquilo? Por isso eu vos disse que é um tema que é muito abrangente na sociedade e é menos falado. E nós praticamos de ânimo leve como se fosse normal. Não é normal. Antes de eu avançar nesse lado, eu quero aqui vos falar uma coisa. Esse lá é uma exceção. Não é guerra? É rei soten de Islamu dan outro. Lá basta outro. Ele soten de Islamu se hana exceção, yani se hana é parte em levar a vacane. Por exemplo, o ona orenya kunwori osoli ona melale. Esere irle pode soli non komale. Ona orenya kunwori otuka empora que otuka obrigatório, mas otuni hiyo yano otukula orini por nuvoletala ntakwani curne olha e você está quase a perder a sua vida. A única coisa que tem por perto para ser comido é aquilo que é chamado haram, carne de porco ou algo morto. O Corão permite você comer pouco só para salvar a sua vida. Então, nesse contexto também, se a mulher tiver alguma desculpa de saúde, informação médica, por exemplo, a Habata Rimeira agora você não pode mais conceber, não pode mais ficar grávida. Ou pela experiência, quando fica grávida, fica muito, mas muito doente. Com ela ou com desculpas como essas, o Islã tolera. Estamos juntos? Não só tolera, mas também é obrigatório fazer para salvar a sua saúde. O remédio agora é por palato pipi na, por exemplo, com o risco de vida, já fica obrigatório. Você não pode se arriscar. Faça alguma coisa para evitar ficar grávida. Mas aquilo que fazem só por vontade, por capricho, você faz aquilo, não tem nenhuma desculpa. A única desculpa é que quero descansar. Não é? Ou a única desculpa é que eu não sou casada. Então, você está a reviver a mentalidade de quê? Faraona alayhi la. Quero vos falar mais umas duas coisas, depois aí eu termino e passo o lugar para uma outra pessoa. Primeiro, هذا حديثي جزاكم الله خير. هذا حديثي إن سمك مشي حالا يتليها كابالي ودك أتفو أوتنا تليمو وتليايا ولا يتكالو تليا حديثي يهي سمليا إنهميك ورد تزوج الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. Hadithi letu hime wira na piu na niro mwara hi amaka lopanaraka valotela nintole kentiana oyara ninrozo welazai ninzola travejo wa hanloko nawe fikutino yara nia. Não só alwadud ntiana odzivel orna mais amor consigo e também a mulher que faz mais filhos. Por quê? Porque na piu himale wira fa inni mukathirun bikum al-umama yawma al-qiyama. Yara yake le kiyama kata nabii awaka ni povu wawe miki nroa ni povu yote pesha wata. Então latu povu waka yo wata eu irei me orgulhar que sou o nabii que tem mais seguidores. Então ter mais filhos é algo recomendável e altamente recomendável no Sharia. E você quer tirar o orgulho do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No Quran, Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Al-ana bashiruhunna wabtaghu ma kataba Allahu lakum."
Este versículo na traduzir luku himewira nanna nova nyupoti ora ovanela na shari. Nilawile shulu pale kahiyo. Vocês já perceberam que eu estou a referir. Agora, nyo amakalopana rane mavanele na shari nyo. Mas maraka valovanela na ena matholeke fento Allah subhanahu wa ta'ala ohuva hani ihina mwele conversela eriziki ya mwana. Afinal das contas, as nossas conversas que nós tivemos lá em casa com nossos maridos, nossas esposas, não são só meras conversas para acabarmos com o nosso desejo ou a nossa fome que nós sentimos. Naquela conversa, Allah tem um outro objetivo. O objetivo é qual? Para Allah fazer chegar neste dunya aquela pessoa que estava lá no curso de Adam alayhi salatu wassalam. Porque no hukum numpiao Adam alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala não tonyera sana o tene. Kayo? Kwa dividir kura ala to jannati e não me importo. Ala to matroni e não me importo. E toda aquela criança ou toda aquela alma que naquele dia esteve lá, Allah subhanahu wa ta'ala vai trazer nesse dunya, e a única forma de chegar nesse dunya é por este caminho. Este caminho é por isso Allah tornou sagrado. Você não faça a não ser que seja no casamento. Porque o objetivo que tem Allah com este caminho é muito, mas muito importante. Você quer fechar esse caminho de Allah. Allah disse: يَجْعَلْ مَنْ يَشَاءُ يَهَبُ مَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ مَنْ يَشَاءُ ذُكُورًا أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنَاثًا. Allah dá a quem quiser filhos homens. Aqui na conatu não há apenas na tiana. Aqui na conatu não há ana a tiana. وَيَجْعَلْ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا. Ahabo poia tunalawe ahinava hawe ana. Então, se Allah fez de você uma mulher que, alhamdulillah, era muito gene, não foi por falha. Ahabo poia tunalawe hava hamana, pode que ahabo mo anunla ora carna mana, estão casados e não conseguem fazer filhos. Porque Allah não deu. Então, se Allah subhanahu wa ta'ala deu a si a sorte de fazer filhos, agradeça. Não brinque com isso. E é você que faz muito filho, que o mensageiro recomendou para nós procurarmos quando precisarmos de casar. Então, na mamã, esse é o nosso tema de hoje. É a nossa lamentação. Infelizmente, é uma coisa muito, mas muito praticada. Mãe, marido e esposa fazem plano para fazerem isso, para travar um plano de Allah subhanahu wa ta'ala. No início era Allah apelou para que karna maneira oreseni outra varia. Você faz isso querendo desafiar o destino de Allah, ainda mais está a repetir a mentalidade faraônica de tentar impedir que Allah faça o que ele queria fazer. Allah apela com um ramoço e Allah quer dar a você filho e você diz: não, esse filho não preciso. Você gosta da vida, né? Ou não? Gostamos disso, não é isso? Imagina, na remere orari na mame hora mana kurupa laka pa piora que comer culi kiutuna. Como que vamos nos sentir? Você não sabe a pessoa que vai nascer, quem ele vai ser. Outro falando um rao salvar o salvar a comunidade yoten, que vai servir muito o ummat. Você não sabe o que Allah está para dar a você. Allah disse: "La taqtulu awladakum min imlaq ou khashyata imlaq." Muito vai dizer: "Ana prometo de pobreza, nahnu narzuquhum wa iyyakum." Ni aina nur zikini nyun hinna ma berziki ana yo hatta ni no ba hanrziki no opieran. Então seu trabalho é só fazer filho. O resto está nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. Ahaba nera ayariaka ama maya kwaka. Na mala ana alikuwa kazai kukhalaka
Kunuaka. Então não depende de si. Alguém está a fazer isso acontecer e não é você. Para terminar o nosso tema de hoje, queremos, só também como de sempre, quando falo esse tema, termino com este conselho para dar mais uma ilustração às nossas irmãs e os nossos irmãos. E aquela tu onawera manako la mankani impela pelo menos zero rolo. Não tem problema nisso. Havo até hadith Ibn Abbas yarakawa kunna na'azil wal Qur'an yanzil. E nós fazíamos o azil enquanto o Qur'an estava sendo revelado e não fomos proibidos. Esse azil que Ibn Abbas se referia, azil é isso, como é que chamam? Planeamento familiar em outras palavras, mas é abstinência. E o azil é isso que Abdullah ibn Abbas se referia, e ari nesse contexto, não de uma forma definitiva. Estamos a perceber? Porque fizemos um plano que vai durar, por exemplo, 2, 3, 4, 5 anos. Você não quer ter filho nesse tempo todo. Alaikum assalam. Tem formas que aqui não vamos falar que são permitidas. Estamos juntos? Não vamos falar porque não é apropriado falar, são formas de muito de pouca vergonha e nós não temos coragem de aportar essas coisas, mas tem formas que são permitidas e tem as formas que são muito pior, e são essas que estamos a condenar aqui e agora. Então, uma das formas é isso, você diz que o meu bebê é muito pequeno, eu quero pelo menos um nur, é permissível. Mas nisso, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: Kuntu nahaitukum anil ghira. Kuntu nahaitukum anil ghira. Al ghira é o quê? Al ghira nkala nlopana ovanila na marawe anar na mwana unimamu haya. Percebemos, né? Não. Nabi irlemika huko trihaninho ovanila na sharinho ya muhaka. Mas fui ver que isso não prejudica o bebê, então quem quiser conversar com a sua esposa, enquanto ela tem um bebê, que converse, não tem nenhum problema. Aí está o nosso Nabi Muhammad a dizer que conversar com mãe enquanto ela tem bebê pequeno não prejudica o bebê. Mas a nossa experiência diz isso? É? Não, né? E não há crianças que nós chamamos entre parênteses, Joasi, Akira. Agora, como é que se explica? Aqui o mensageiro disse que isso não prejudica o bebê, mas nossa experiência diz-nos uma outra coisa. Nós vimos crianças ficarem deformadas por causa disso. Como é que isso pode ser explicado? O mensageiro não falou mentira, falou a verdade. Só falta um pequeno detalhe nesse contexto. O detalhe vem da seguinte forma, escutem com atenção. Vou falar só uma vez e depois daí eu termino com o meu tema. Allah subhanahu wa ta'ala no Quran, وَهِمَلَوِرَا نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ دَمٍ وَفَرْثٍ لَبَنًا خَالِصًا لَذَّةً لِلشَّارِبِينَ أو كما قال سبحانه وتعالى. Onihimere aya exatamente e forma em banquia elete murutunu wa mwanadamu o murutunu wa nama kwalger ole onamuha odukala epuri obodukala mwanadamu kahiyo em banquia za ileti puya irle ni havu la vakani epome yantula. Estamos a perceber? Notoko hado barata puri achukulia vale gara hawa etu nkala kama hinamu ni hukusha kavakani yale enatisi nkala ntobarata nile e juntamos, fizemos processo para mais tarde orokme leite yotela yonukela yoziva para ale anguria. Percebemos? Onde isso se encaixa com o que nós perguntamos primeiro? Ntu alemelela vale ntia na yani
erutwawelele pia ovahalopa kamiteko mili em simultâneo, ao mesmo tempo. Erutwile está no trabalho de formar o feito. Até 9 meses, mwana kulikanaka, alhamdulillah, com receber aqui, mashallah. E ao mesmo tempo também, erutwile na pia eletia mwanole, ni wape ia nono kinape ia dia. É processo que pode durar 6 a 9 meses. Mpaka nuhuku ni nyeri ya mwanola, nira ekantara uyape eleti, yotrokota. Estamos a perceber? Já nyeri ya mwana hinar neleti para mwanole, wama. Yopa inkia ni mavi, nisheni, ni pome, e o processo levou esse tempo todo. Estamos a perceber? Depois de 7 ou 6 ou 8, 9 meses, a ya mwana já mwana lohana mapele ni mama weleti erna tudo que este bebê precisa. Mwana ya kanlia ona wa mapena shikira mas nipele namwa wenene onarta myoto ulpale onarta myoto tikani nene nipele ne eoliawe nipele nene matiawe nipele nene mano le oyaria onari mancani depois tu mostrando com ona ene vaqueira porque aquele leite que ele toma da mãe é leite que tem tudo que ele precisa para crescer. Pelo menos uns 6 meses a onar dependente disso ani pele nene. Então, se esta mãe que já está a amamentar conceber de novo, o lembrela de novo to, erutwawele antianele enawanza opaka miteko ye milinye de novo, formar o futuro filho, não só, mas também cozinhar o leite do futuro filho. Estamos a perceber? De novo, enawanza puya sipankela o havulia minyots enatisile, no havulia epomele para wapenye oropankia eleiti. Mas e cantara o erveleiti ile namwa manole nile mpanquele é a mesma panela. Estamos a perceber? Então, já esse leite que agora tem é leite que perdeu qualidade nutritiva. Estamos a perceber? Se você amamenta o seu bebê só esse leite, então o filho fica anêmico, onkala anemia. Onu wasia onkala só anemia pa. Anemia pode kala nyuma hiza alimentar sana na macia. É ou não é? É. Agora imagina o que será de bebê pequeno que a única fonte de comida é só o leite e o leite já está comprometido. Quando isso acontecer, você tem formas de salvar o seu bebê. Como? Pode tomar muihanna ni pelena. Mas e aquela hora que a natuanzera ochi lelo mancani é muito aconselhável arranjar mais outros meios que hoje em dia, alhamdulillah, são demais, que podem fornecer este bebê vitamina que ele perdeu no leite da mãe. Arranja alternativas, aquelas frutas, ou leite, aquele leite faça dar este bebê e, alhamdulillah, ele será bem nutrido e vai crescer muito bem, muito forte, não terá efeitos colaterais. Mas se não fizer isso, é aí onde nós falamos que mana o racia. Estamos a perceber? Então, ele não fica estragado, porque a mãe ficou grávida, não fica estragado, porque os pais conversam, fica estragado por má alimentação. Então, garanta a alimentação do bebê, substitua por outro melhor, e você vai ter bebê muito bonito e muito crescido. Chegando a este ponto, inshallah, nós terminamos o nosso calamo. Infelizmente, não vou poder estar convosco até o final da conversa, porque tenho uma saída agora. E أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم وعن جميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا
آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون الله. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء